um terreno que tinha uma clareira, um único lugar sem vegetação, bem próximo à rua, quase naturalmente o lugar onde a gente imaginou que pudesse estar a casa. E ele tem um primeiro platô, um primeiro plano mais na parte alta, mais próxima da rua, e depois um desnível muito grande para o fundo. Quando a gente chega nesse terreno cheio de pedras e começa a escavar e começa a aparecer mais pedras, a gente não sabia muito bem o que ia fazer. Mas de cara a gente olhou e junto com o Fábio, junto com o construtor, a gente pensou, a gente não vai tirar nenhuma pedra desse terreno. Todas elas vão ficar aqui e em algum momento elas vão voltar para algum lugar. Eu acho que essa casa, as pedras, a água, a vegetação e a forma com que a gente implantou e conta a história da graça que foi ir levantando pedras de 7 toneladas e botando aqui, botando ali, como se fosse um arranjo mesmo de um jardim, isso conta das nossas preocupações atuais de talvez não trabalhar mais com esse dualismo de cultura e natureza, mas sim com essa integração entre dois conceitos que nos parece, de uma forma contemporânea, que devam caminhar juntos, um informando o outro. Então isso também foi incitando a gente a imaginar que essa casa poderia ser construída com esses 3 elementos. Um mineral, a madeira e a água como construção de paisagem. Essa é uma casa pensada para estar em continuidade com esse lugar. Pensando que quem vem da rua, quem vai entrar nessa casa, ela vai chegar por um alpendre, por uma varanda, que é uma varanda recortada nesse volume interior da casa, mas ao mesmo tempo ela é exterior, porque ela é só coberta, ela não é fechada, mas é esse lugar de acesso. E aí você vai desdobrando isso nessa casa de madeira, nesse volume inicial, para um quarto principal. A partir daí, tem uma outra desdobramento para um outro nível que é inferior e que vai conectar com esses quartos dos filhos, que são os quartos das pessoas que vão chegar aqui no final de semana, que vão ficar um período e vão embora, e que não vão estar morando na casa. E que se desdobra depois em jardins externos, então que se abre também para essa área da mata lá embaixo. Naturalmente, a gente acomodou a parte de baixo, com esse concreto moldado aqui, respeitando as pedras, respeitando as curvas de nível, o próprio relevo, e depois pousou essa estrutura de madeira pré-fabricada, leve, sobre essa plataforma. Eu acho que quando a gente projeta, a própria linguagem é a construção. A gente já raciocina a partir da técnica construtiva. A decisão do que são os fechamentos e dos outros materiais, elas vêm a partir dessas decisões iniciais. Então, uma casa muito leve de madeira, que pesa muito pouco, então a gente tem uma economia de recursos, de uso de materiais para o planeta, pede fechamentos muito leves também. Não faz sentido a gente daí pensar em paredes muito grandes, muito espessas. Então é uma casa pensada para ter muita área de transparência, para se abrir para essa mata, para se abrir para as varandas e tá mais protegida com relação à rua, com esses painéis que são alvenarias muito finas, para que se possam pendurar nessa galeria de arte aqui, todas as obras, e ao mesmo tempo que tem uma proteção externa, que é um painel metálico, quase como uma telha. É um painel muito, muito fino de alumínio, ondulado, que faz essa proteção à água dessa fachada, então impermeabiliza. Então a gente tem essa grande cobertura em cima que faz essas abas muito grandes, varandas, que são os beirais que protegem além de criar essa condição térmica a própria estrutura de madeira, que pede essa proteção para que ela dure mais e que essa dupla cobertura cria um colchão de ar grande, que isso tem 80 centímetros, que permite que toda a incidência de calor na cobertura, que é protegida termicamente, não irradie diretamente para o interior da casa. Tem essa outra subcobertura aqui embaixo. Isso propicia uma redução de temperatura dentro da casa muito grande, de mais de 8 graus. Num dia muito quente, isso faz muita diferença. Essa grande cobertura,
que é essa sombra da casa, ela também é uma máquina de captação de água. A gente gosta muito de fazer projeto de casa, porque tem os dois lados sempre da relação de fazer uma casa. A casa é um ensaio de construção extraordinário, né? Você vai ensaiando tecnologias, ensaiando formas de construir, que depois você, inclusive, aproveita muito dessa experiência para fazer as obras maiores, as obras públicas, as obras de escala. E, nesse sentido, é muito bonito pensar que elas nunca estão prontas. Eu acho que isso é a questão. É um processo onde a gente vai aprender muito, todo mundo, se quiser. E isso aqui acho que é importante.